oração na semana missionária e após a palavra através da irmã Marcela. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. É muito bom estar vendo as irmãs aqui. E sempre é bom a gente conhecer mais e mais pessoas. Algumas eu conheço, outras eu não conheço. Mas é muito bom saber que o povo de Deus, cada dia que passa, ele cresce, né? Então, meus amados, antes de começar, eu vou ler 2 versículos do Salmo 103, um salmo que eu gosto muito. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Salmo 103, versículo 2. Então, é um salmo que eu gosto muito, porque a gente muitas vezes esquece, né, as bênçãos do Senhor. Amadas, essa viagem aconteceu em junho, a gente fez em junho deste ano essa viagem. Eu estive lá na congregação Monte Monte Sinai. E a gente apresentou o projeto lá, muitas pessoas nos ajudaram. Eu quero desde já agradecer aos amados, às amadas irmãs que ajudaram. E a gente fez essa viagem ali para auxiliar uma missionária que é piauiense. E ela mora lá no Senegal, ela se casou com um senegalês, ela tem 2 filhos e tem um projeto lindo que eles desenvolvem lá, mas que necessita de muita ajuda. Para vocês terem ideia, o local lá é um local bem carente. Lá não tem fogão, lá não tem geladeira, lá não tem armário, lá não tem mesa, lá não tem cadeira, lá não tem prato, lá não tem colher. Não tem esse conforto que nós estamos acostumados, porque às vezes a gente ainda murmura e não agradece a Deus por tudo ter. E lá não tem nada disso. É um lugar carente. Mas eu nunca imaginei que aos meus 60 anos eu iria passar por uma experiência dessa. Porque sonho com missões em relação assim, a outro país, eu tive antes de aceitar Jesus. Ainda na minha adolescência, quando eu era católica, praticante, com um sonho de ser freira, mas aprove ao Senhor que Ele me chamou para outra coisa. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu já tinha esse sonho, mas eu jamais imaginava e nunca tive vontade de sair do Brasil e ir para outro lugar. Primeiro avião, um pavor, jamais eu entraria no avião. Então não tinha coragem para essas coisas e nem imaginava em outro país. Mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de ler também esse versículo, Padre. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O primeiro requisito para missões é o Espírito Santo. Note que os discípulos não saíram, não foram fazer as missões antes disso, né? Eles obedeceram. Então tem a obediência e tem também o Espírito Santo, principalmente quando você vai fazer em outro lugar, que é outra cultura, é um outro contexto bem diferente. As lutas são terríveis lá, porque é local de feiticeiros. Em todo lugar tem, mas lá é mais. Lá 93% da população de lá é muçulmana. Então só 7% que é dividido entre cristãos, entre outras religiões, católicos também. Aqui estava eu, aqui dentro do avião, saindo de Teresina, olha a coragem, já entrei no primeiro voo, indo de Teresina para Guarulhos, para de lá pegar outro voo. Então, eu sempre fazia essa oração a Deus, antes de eu sair de casa, e sempre que eu ia orar, eu fiz uma campanha de 21 dias, oração em jejum por essa viagem. E antes
Mas de uma coisa eu tenho certeza: a minha vida está em tuas mãos. Irei aonde me enviar. Faço qualquer coisa por ti. Eu só não ouso ir se não estiveres comigo. Aí não dá mesmo. E chego, passou o primeiro susto, né? Cheguei lá em Guarulhos, encontrei os irmãos que iam comigo, né? Para missões. O irmão Olavo, esse que está segurando a mala, do lado direito. Do lado direito. De azul, camisa azul. Ele fala inglês, fala francês. O irmão Marcos fala também espanhol. Então, todos eles, esses 4 irmãos, irmã Vanessa está perto de mim, que é o irmão Olavo de Brasília, irmã Vanessa de Minas Gerais, irmã Elza de Brasília e o irmão Marcos de Curitiba. Então, eram pessoas de vários estados, né? E a gente se encontrou ali em Guarulhos para fazer a viagem. Para lá. Eles tinham experiência. A única que não tinha experiência nenhuma fora do país era eu. E nunca tinha entrado no avião. Eles tinham experiência. E a gente chega lá e se encontra. Eles seguiram viagem. E aconteceu uma falha humana e eu fiquei. Não porque no primeiro momento eu fiquei triste, fiquei me sentindo descompromissada, me sentindo irresponsável. Esqueci o passaporte. O passaporte. Eu esqueci. Sem ele eu não podia ir para nenhum lugar. Então os irmãos tinham que seguir viagem. E eu queria que eles levassem as malas, né? Que eu tinha 2 malas de 23 quilos cheias de coisas de doação para levar para lá. E como que eu ia fazer? Eu disse: irmão, leve a mala. Eu disse: não, irmão, você vai sozinha. Cadê a coragem de ir sozinha? Eu não tinha nenhuma, porque eu estava de certa forma confiada neles. Eles tinham experiência, eles sabiam falar outras línguas, então a gente estava confortável, né? Eu estava confortável com eles. Mas Deus, como eu falei para vocês, quando saí de casa eu orei e eu não imaginava que quando eu saísse eu ia viver algo que nunca passou nem pelo meu pensamento assim de leve que iria acontecer isso. Então o primeiro momento também eu pensei: Senhor, então não é da tua vontade que eu vá. Porque alguém também falou isso, né? Mas Deus logo tirou isso da minha mente. E ali já foi providenciado um local para que eu ficasse, lá em Guarulhos. É a Ponte Amiga, é uma casa que é fruto de um voto de um pastor, o pastor Roberto, e a missionária Yara. Eles têm essa casa, o projeto se chama Ponte Amiga, e recebe missionários que vêm de todo lugar, que ficam transitando e que chegam e acontece alguma coisa que nem aconteceu comigo. Alguns perdem documento, alguns estão com visto vencido, e ele vai, o pastor pega no aeroporto, leva para essa casa lá, você tem todo o auxílio que você precisa, eles dão assistência, não cobram nada de você. Então, é um trabalho assim que Deus tem abençoado. Essa casa, a princípio, era alugada, agora eles já compraram uma casa. E ele dirige uma igreja ali, a igreja Assembleia de Deus, lá de Guarulhos. Ele, a esposa, ele tem também uma lanchonete missionária, tudo voltado para missões. Ele disse para Deus que dedicaria a vida dele para missões. Então, são muitos projetos que ele participa, né? Então, aqui, esses dias que eu fiquei na casa, na Ponte Amiga, foram dias, irmãos, de muito jejum, lágrimas e muito medo. Quando eu imaginava que eu tinha que seguir viagem, porque eu tinha que pegar o voo lá de Guarulhos, eu tinha que ir para a Turquia. Lá da Turquia, eu ia pegar um voo para o Senegal. E na Turquia, é um país também muito rígido com
com mulher, principalmente mulher sozinha, e eu tinha medo porque o sobrenome do meu esposo é sírio-libanês. Eu tinha medo, vai que desencadeia um conflito aqui entre eles e eu fico presa lá, fico presa. E aquele medo, irmão, meu coração acelerava, dava um frio na barriga que doía, mas eu chorava e a mesma oração: Senhor, mas se tu for comigo, eu vou. Eu enfrento qualquer coisa. Eu vou. Mas, Senhor, eu preciso ter certeza que tu vai comigo. E o meu esposo, enquanto isso, ficou tentando mandar o passaporte para mim. Ele fez várias tentativas e o passaporte não dava certo chegar. Por fim, colocou nos correios pelo SEDEX. E uma outra coisa, Deus me disse logo: diga para ele não contar para ninguém. Não conte nem para os seus filhos que você ficou. Seus filhos vão pensar, todo mundo vai pensar que você até não ser legal. Não conte para ninguém, nem para o pastor, para ninguém, porque eles vão convencê-lo a não deixar vocês sozinhos. E aí, se meu esposo mandasse eu voltar, eu ia voltar, né? Então, meu esposo sozinho foi tentando fazer tudo isso, só procurando, e Deus orientando. Deus orientou ele. E ali a gente passou esses dias, mas como em tudo Deus tem um propósito, ali eu orei por uma senhora que estava com um sofrimento emocional muito grande. Eu acredito que na psicologia deveriam identificar um transtorno tanto de pânico como de esquizofrenia, porque ela tinha alucinações. Uma noite ela me acordou rastejando, porque ela disse que tinha gente querendo entrar, e eu levantei assustada. Ela apagou tudo que foi de luz e passava de quatro, né? Porque tem as portas lá, tem vidraça, e ela disse que iriam ver. Ela disse: tem uma pessoa aí. Quando eu fui lá, essa pessoa estava mexendo no carro, mas eu não identifiquei como um bandido, um ladrão, alguma coisa. E ela dizia: irmã, os macumbeiros estão tudo aí esperando eu entrar. Ela via além do que existia, né? E na verdade não era nada disso. Eu acalmei ela, orei por ela, eu disse: olha, essa hora aqui esse pessoal vem buscar os carros, porque o pastor abre a porta lá para ficar como garagem de quem não tem, né? E essas pessoas pagam uma certa quantia para já ajudar. E aí, outra oportunidade que eu tive, eu não sou pregadora, mas eu disse desde o dia que eu aceitei Jesus, eu disse: Senhor, eu nunca vou recusar uma oportunidade para falar da tua palavra. Glória a Deus. Mesmo tremendo, mesmo com medo, eu nunca vou recusar, Senhor. Aleluia. Porque olha, todos nós temos algo para dizer. Tudo aquilo que Deus tem feito. Então, logo me pediram, me falaram um domingo à tarde, né? Isso era no sábado, foi quando eu não consegui seguir viagem. E domingo à tarde, a missionária disse: irmã, hoje é culto e de missões, e eu gostaria que a irmã fosse dar a palavra. E eu não ia recusar. Eu fui orar a Deus, pedir direção ao Espírito Santo. E Deus me deu os versículos, me deu tudo. E lá, graças a Deus, com a honra e glória do Senhor, a gente deu a palavra, né? Glória a Deus. Então, Deus